Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser interessante para vocês, porque eu vou falar de um processo terapêutico ou de uma técnica que eu dei o nome de psicoenergética. É um curso que eu dava há 25 anos atrás, aonde as pessoas passam a ser intermediárias do estímulo de autorrecuperação, de autocura, de enfermidade de um cliente ou de alguém que esteja apresentando sintomas em função de desequilíbrios orgânicos, biológicos, não é? Então, por que o nome psicoenergética? Na verdade, dentro desse meu segmento de trabalho, a gente descobre muita coisa e tudo mais, e até que conflita um pouco com o que existe no mercado, né? Já de uma certa forma, há muitos anos, né? É um tipo de informação massificante com relação a conceitos que não são ruins, mas a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre correndo atrás, até para otimizar todo esse trabalho referente a participar como terapeuta, como intermediário, ajudando um cliente, ajudando uma pessoa a se recuperar ou criar uma situação de autorrecuperação com relação a patologias e distorções a partir do energético para o físico, que incomodam, né? Que trazem desconforto. Então, vamos falar um pouco disso, meio que rapidinho, depois talvez eu aborde de novo o assunto. Em princípio, a ideia que se tem com relação à energia de cura está, de uma certa forma, equivocada, né? Não existe energia de cura. A energia de cura vai passar a existir a partir do momento que o cliente, que o paciente, vamos chamar assim, ou a vítima, né? Que eu gosto de usar essa brincadeira, cria uma situação de autorrecuperação. Aí vai começar a existir uma energia diferente da distorção ou da patologia, que pode ser considerada uma energia de cura, né? Não existe uma energia de cura pronta. Quando a gente se predispõe a ser um intermediário com relação à manipulação de energias equilibradoras, de energias compensadas, que produzem, de uma certa forma, saúde, bem-estar, harmonia, a gente não pode esquecer que nós somos uma mangueira portadora de água e julgamos que essa água é potável. Tá? Se nós não estivermos adequadamente equilibrados como intermediários para transportar essa água ou energia, né, para que ela venha a produzir uma situação de estímulo para a pessoa se auto-recuperar, a gente pode comprometer o trabalho. Essa história de que vai ter alguém corrigindo, que de repente, quando você faz uma mentalização para as esferas superiores, só vem energia boa, só vem energia, entre aspas, de cura. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Né? Isso dá para provar. Enfim, é muito importante que o cliente participe junto com o terapeuta daquela situação, em princípio, de perceber a distorção em que se encontra e facilitar a energia agregada de um outro ser humano se unindo a ela e criando uma situação multiplicadora para ela se livrar da patologia ou do sintoma. Correto? Isso é muito importante. Na psicoenergética, isso é ensinado uma certa facilidade e até meio que lúdico.
né? O resultado muito superior ao que é apresentado de uma forma até, dependendo do segmento, de uma forma paliativa, né? Corrige e volta, corrige e volta, corrige e volta. Quando existe uma conscientização, você produz uma situação de autoestímulo, a pessoa compreendendo e participando do processo, ela cria uma situação efetiva de autorrecuperação. Se ela faz uma correção, em princípio, energética, vibracional, estimula o físico, que está descompensado a nível biológico, magnetoeletricamente, e as células começam a trabalhar para trazer essa compensação do aumento do magnético, eliminando toxina elétrica. Não adianta você forçar uma situação onde não tem espaço para caber uma energia de recuperação. A energia de recuperação produzida pela própria pessoa, ela não vai ocupar um espaço que já está pleno com um padrão distorcido. São energias antagônicas. Para você criar uma situação de instalar um equilíbrio, você precisa eliminar toxinas em fase elétrica biológica. Para aí caber o padrão de equilíbrio, não é que de repente você tira elétrico e põe magnético. Não é assim que funciona. Você vai criar uma situação de fazer com que a pessoa permita ser receptora, se torne receptiva, com um padrão de equilíbrio magnetoelétrico. A célula entende isso como uma ordem, tanto do terapeuta quanto do cliente, e começa a trabalhar a eliminação, a desintoxicação em fase elétrica biológica, permitindo a subida do magnético. E vai provocar naturalmente o equilíbrio magnetoelétrico, que é a resposta vibracional energética de saúde. Todos os órgãos que a gente tem no corpo têm um padrão vibracional individual que participa do conjunto. E isso a gente consegue determinar com relação ao desequilíbrio, medindo o campo áurico, né? As descompensações magnetoelétricas e tudo mais. Tá? Então, nós temos vários órgãos no corpo que estão equilibrados, que funcionam direitinho, né? Na maioria das vezes, existe um equívoco com relação à avaliação disso, onde a pessoa trabalha nos extremos, né? Ou é 0 ou é 100%. O equilíbrio biológico, em função de todas as distorções que o ser humano está sujeito, né? de energias de ambiente, de comportamento, do próprio espaço que ocupa em sua sobrevivência, a gente considera os 100% como 45%, 40% magnético e 60%, 65% elétrico. Ah, não, mas a gente tem que correr atrás de 50 e 50 para manter o equilíbrio. Você consegue alguns segundos dessa situação. Mas, na verdade, ela não se efetiva. Porque a partir do momento que a pessoa está num ambiente recebendo inúmeras agressões energéticas, o organismo já começa a descompensar. O que é que tem que ser trabalhado? A manutenção desse mínimo necessário para manter a saúde. 40%, 45% magnético e 60%, 65% elétrico. Isso é bom? Isso é ótimo. Na maioria das vezes, o ser humano que se considera saudável, desconhecendo os seus próprios desequilíbrios, trabalha com 30, 70. 30 magnético, 70 elétrico. 25 magnético, 75 elétrico. Tá bem, não aparece sintoma, mas ele está com um problema de desequilíbrio. Quando a gente trabalha com a psicoenergética, o que a gente faz? Primeiro, fazer com que o cliente ou o paciente vítima, né, compreenda o porquê que aconteceu aquela distorção energética produzindo aquela patologia. Em princípio, por estímulos energéticos. A partir do momento que ela se efetiva, que vira uma patologia, aí você vai abordar ou fazer uma anamnese para descobrir qual foi a disfunção a nível de alimentação, de comportamento, né?
de autodestruição que o cliente, de uma certa forma, criou para produzir aquela patologia ou aquela distorção, aquele desequilíbrio. Então, a gente vai trabalhar em cima de conscientização. Em segundo, eliminação de toxina energética que alimenta as disfunções físicas, que fazem com que as disfunções físicas aconteçam e permaneçam. A partir daí, a partir de todo esse trabalho, a gente começa a participar junto com a pessoa de um estímulo para que a pessoa comece a eliminar a toxina e permitir com que as suas células, né, comecem a entender o equilíbrio magneto-elétrico. Isso tudo a partir da molécula da água do nosso corpo. Por isso que é importante tomar bastante água, né? A gente, quando toma bastante água, a gente trocando a água do corpo, a água servida, vamos dizer assim, por eliminação pela urina, pelo suor e tudo mais, a gente troca também muita energia tóxica e permite que o organismo comece a fabricar um equilíbrio magneto-elétrico. Tá? Na psicoenergética, a gente acelera esse processo. Essas invasões que a gente vê nos processos naturais de terapias, onde a pessoa bota a mão em cima do outro e acha que já está acontecendo alguma coisa, não é bem assim que funciona. Tá? Se fosse assim, o ser humano não subsistiria. Porque a quantidade de agressões naturais no ambiente já agrediria a aura de tal forma, inviabilizando a vida, a saúde, o bem-estar. Tá? Então, no curso de psicoenergética, a gente aprende no passo a passo como é que funciona isso. Quando uma pessoa invade a aura da outra, naturalmente a aura da outra se encolhe, ela não permite ser agredida ou invadida, simplesmente porque o terapeuta quer ou porque ele tem boas intenções. Ela se encolhe. Ela não permite essa invasão de uma forma imediata. É óbvio, vai fazer, vai procurar, vai criar uma situação, né, de interferência e tudo mais, até o ponto que uma parte dessa invasão acaba sendo aceitada pela aura, passada pelo corpo, para as moléculas da água do corpo, e vai produzir um efeito, que pode ser bom e pode ser ruim. Um choque vibracional energético, no momento terapêutico, aonde uma mudança estranha energética pode ser recebida pelo cliente ou pelo paciente como algo bom, só porque foi diferente e estranho, não quer dizer efetivamente que criou uma situação de autorrecuperação. Acho que está dando para entender. Né? Aí o que acontece? O cliente volta, o cliente volta, o cliente volta outra vez, e volta mais uma, e volta. Até ele se encher o saco e fala, putz, essa terapia não está funcionando. Muda de técnico, muda de profissional e vai tentar uma outra coisa. Isso acaba criando situações no coletivo onde a pessoa começa a perder a credibilidade nesse processo holístico, nesse processo de ajuda holística na autorrecuperação de patologias. Isso aí não funciona, eu já tentei de tudo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu já tentei de tudo, isso não funciona. E usei isso, usei aquilo, e promessas. Olha, agora você vai ficar bem. Isso é uma indução psicológica. A pessoa é que tem que dizer naturalmente se ela está sentindo uma alteração efetiva ou que justifique ser analisada como algo que está funcionando. E não induzida pelo terapeuta. Agora eu vou tirar a sua dor de cabeça. Ela já psicologicamente começa a se livrar da dor de cabeça. Se o terapeuta não fizer nada, ela mesmo já está trabalhando a eliminação, porque é o que ela está buscando. E o terapeuta, como tábua de salvação, acaba tomando a culpa ou recebendo, de uma certa forma, a credibilidade dela, achando que o terapeuta está tirando a dor. Não é bem assim que funciona, porque dali meia hora, no dia seguinte, vai voltar. Aí ela vai pensar, puxa vida, ele me falou que se eu me desequilibrasse ia voltar, então eu me desequilibrei. Não. O processo que foi usado para fazer com que a pessoa acreditasse que ela ia se livrar daquilo, ele foi passageiro. Foi uma situação de choque, com uma indução mais a nível psicológico do que efetivo.
Dá para saber quando a psicoenergética está funcionando? Plenamente. E quando o cliente não vai ser receptivo com aquela situação, precisa ser mais trabalhado para se submeter a um processo de autorrecuperação com interferência energética, psicoenergética. Dá para saber. Né? Você sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou marcar com o Kleber, da Ethos, e vou gravar um curso de psicoenergética. Quem sabe eu lembro de tudo que eu fazia e passe a trazer para vocês de novo essa informação. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito. É muito bonito isso, é muito legal. Tá bom? Acho que serviu um pouco, pelo menos para alertar vocês. Tá? Eu volto a falar a respeito. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Beijo e abraço para todos.